Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala é o pastor Luciano. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu vou estar aqui testemunhando algo da parte de Deus para a sua edificação. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e versículo 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, que santifiquei as nações, te dei por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui está falando sobre o chamado do profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas. Escreveu o livro de Lamentações em lágrimas, em intercessão pelo povo, no capítulo 5 e ao versículo de número 16, 21, ele vai dizer bem assim: converte nós a ti, Senhor, e nós seremos convertidos. Lembre dos nossos dias como dantes, a não ser que o Senhor tenha irado totalmente contra nós. Lamentações 5, 21, ele faz essa apelação, dizendo: Senhor, lembra, Senhor. Um profeta que chorou, profetizou por 23 anos, segundo alguns estudiosos, a mesma mensagem. Por 23 anos pregando sobre arrependimento e sobre o cativeiro. Mas o povo, porém, não deu ouvido. Segundo estudiosos, ele passou 40 anos pregando, profetizando. O profeta Jeremias, ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. Um chamado árduo, um chamado difícil, porque profeta, antigamente, não é como os profetas de hoje, que fala: manda o Pix que eu vou revelar a sua vida. Os profetas de hoje, que se entregar 2, 3 revelação, se revelar o nome ou o RG, já é denominado como profeta. Profeta que a Bíblia descreve, eles pregava exortação, correção e consolo. Profeta da Bíblia é homens que pregava a mensagem que Deus mandava, que confrontava o pecado do povo, que trazia a mensagem de Deus, sem esperar receber um tapa nas costas e dizer como você pregou bem, como Deus te usou. Profeta como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías e os profetas menores, não porque profetizou menos ou mais, mas porque assim descreve ao livro os profetas menores. Homens sinceros, íntegros, que guardou a sua integridade com Deus. Profetizava não que ia massagear o ego das pessoas, mas pregava e profetizava o que Deus mandava. Sabendo que a recompensa deles não estaria aqui na terra, mas sim no céu. Foi preso, foi jogado ao calabouço como Jeremias, foi rejeitado, foi humilhado, mas não negou a sua fé e não negou a palavra fiel e verdadeira que Deus confiou a eles. Um profeta de verdade, nos nossos dias odiernos, são aqueles que ensinam a verdade, que prega a verdade, que corrige quando tem que corrigir, ama quando tem que amar, exorta quando tem que exortar. Esse é o verdadeiro profeta. É o que traz a palavra de Deus com verdade. É o que ensina com verdade. Não está preocupado se alguém vai deixar de seguir ele ou se não vai seguir. Ele está preocupado de botar o seu rosto, a sua cara nas redes sociais, para poder estar falando a verdade, pregando a palavra cristocêntrica, bibliocêntrica, guiada por Deus. E isso traz dor, isso traz lágrimas, traz sofrimento. Eu falo isso porque constantemente no canal aqui, de vez em quando eu estou testemunhando e falando um pouco da minha trajetória. Há 16 anos que eu prego o Evangelho. Há 16 anos pregando a palavra de Deus. Já sofri muito e continuo sofrendo por pregar a palavra de Deus, por ensinar princípios bíblicos que muitos já abandonaram, que já não vê mais como pecado, mas continuamos ensinando
e pregando esta palavra. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, não desista do teu chamado. Não desista da tua vocação. Deus te chamou com um propósito. Deus te escolheu com um propósito. A dor, a perseguição e os levantes, a opressão maligna vai vir para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir. O decorrer desses anos, pregando, evangelizando, pastoreando, ministério itinerante, tive um tempo no ministério itinerante, tive um tempo pastoreando, depois fui para o ministério itinerante, depois voltei a pastorear, depois ministério itinerante, depois voltei a pastorear, e hoje, pela misericórdia de Deus, como pastor presidente da Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, conhecida como a MPV, Ministério Palavra Viva. Pela graça de Deus, Deus me deu a oportunidade de doutrinar, de ensinar na luz da palavra. Na luz da palavra. O Evangelho, ele é simples. Muitos estão rodeando para um lado e para o outro, complicando aos ouvintes da palavra de Deus. E preste bem atenção nisso aqui. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com quem você está ouvindo. Ah, é porque é doutor, é porque é mestre em divindade, é porque é formado, é porque estudou na faculdade teológica e é um homem do intelecto avançado. Cuidado com isso. Pedro é um homem douto, não tinha letra, mas quando abria a sua boca, Deus era nas palavras dele. Ele conduziu a igreja neotestamentária com excelência, obviamente com a direção de Deus, a gente sabemos disso, e com a equipe que Deus levantou para poder estar do lado dele, apoiando o ministério dele. Então entenda, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tem muitos usurpadores da fé, tem muitos que estão tirando proveito da fé das pessoas. As pessoas que são leigos de Bíblia, leigo de intimidade com Deus, fica choramingando, pedindo para profeta fulano de tal orar e dando dinheiro para eles, para poder revelar, para poder orar pela vida deles. Se algum homem de Deus, que diz ser homem de Deus, te pedir algum dinheiro para poder orar pela sua vida, ou para poder revelar a sua vida, não é homem de Deus. Isso é um lobo, é um falso profeta, disfarçado. Então cuidado, irmãos. Cuidado, nem todos que vêm nas redes sociais, as suas intenções são boas. Vem com palavras suaves, vem com palavras de autoajuda para tentar te convencer e depois te passar a perna e tirar o que é seu. Então vigia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Peça a Deus que abra a sua visão espiritual. Leia, medite na palavra, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser confundido, para que você possa caminhar na luz da palavra de Deus e sendo guiado pelo Senhor. Nesses anos, irmãos, pregando a palavra, a gente vê que o chamado de Deus, ele é árduo. O chamado de Deus, ele é espinhoso. Eu já me encontrei por muitas vezes com o pensamento de sair das redes sociais, de pregar. Eu já falei isso em um vídeo aqui no canal. Às vezes, a vontade de parar, porque às vezes quem não te ajuda, às vezes quer atrapalhar. E às vezes, vê o nosso trabalho de perto, irmãos. Eu faço um trabalho no ministério, onde eu sou pastor diferente. Nós fazemos o trabalho social, trabalho de libertação, trabalho com visita e também o trabalho missionário. Vamos em lugar que muitos não querem ir, anunciar, falar do amor de Jesus Cristo. E aqueles irmãos que nós acompanham de perto vê a sinceridade que a gente temos concernente à obra de Deus. Se você duvidar do que eu estou falando, ore, faça um jejum e peça para Deus te mostrar quem sou eu. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te mostrar quem é pastor Luciano. Porque, irmãos, muitos, por falta de ter discernimento, já não sabem mais quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus. Quem está trabalhando na obra de Deus com sinceridade e quem não está trabalhando na obra de Deus com sinceridade. E hoje, muitos têm sido enganados. O espírito do engano tem lubriado muita gente a viver no erro,
a viver de forma errônea, a não viver pela direção de Deus. Cheguei algumas vezes na minha vida, uma vez que Deus falou muito forte comigo a respeito do meu chamado, quando eu estava dentro de um carro, dirigindo, eu ia pregar, e as lágrimas começaram a descer do meu rosto. Eu falei assim: Deus, eu não vou mais pregar, eu não dou mais conta, está muito difícil, é perseguição de um lado, é luta do outro, é afronta de todos os lados, luta pesada em todos os lados. Eu falei assim: Deus, eu não vou dar conta, a dor está muito grande. O Senhor falou comigo dentro do carro: não deixe que a sua dor venha ser maior do que o teu chamado. Não deixe que a sua dor venha ser maior do que eu na sua vida. Não deixe que os problemas venham ser maior do que eu na sua vida. Então entenda uma coisa: não deixe que a sua dor, que os problemas venham ser maior do que o Deus que te chamou, do que o Deus que te escolheu. Eu permaneci, irmãos, a minha parentela, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, estavam todos afastados da igreja, todos no mundo, bebendo, num forró. E eu falei: Deus, minha família, minha parentela, estão todos se perdendo. E isso passou alguns anos, irmãos, eu pregando a palavra, vivendo muitas coisas. E eu falei: Deus, me dá força então para poder viver o chamado do Senhor. Hoje, depois de alguns anos, pela graça de Deus, 4 anos pastoreando como pastor presidente do ministério, a minha família, hoje eu estou pastoreando eles. Minhas irmãs já é diaconisa da casa do Senhor. Meus sobrinhos, sobrinhas estão pregando, estão uma bênção. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado, eu não teria alcançado a minha família, a minha parentela. Então entenda, irmãos, Deus quer realizar uma grande obra através da sua vida. Mas quando vinham os desafios, quando vinham as lutas, quando vinha a dor, quando vinha a perda, seja forte, porque aquilo que não te mata te deixa mais forte. Porque eu sou um pastor calejado, irmãos. Pode falar o que quiser de mim. Às vezes eu me entristeço como ser humano, sim. Mas vontade de parar de pregar? Não. Às vezes vontade de sair das redes sociais? Sim. Mas vontade de sair das ruas, de anunciar o evangelho? Não. Vontade de pregar em cima dos púlpitos, de doutrinar, de ensinar? Não. Não tenho vontade de parar com o ministério que Deus me confiou, da palavra, do ensinamento, em continuar. Então estou pregando para alguém que está assistindo esse vídeo, que a sua vontade é de chutar o balde. Sua vontade é de parar de tudo. Porque você está deixando a sua dor ser maior do que o teu chamado. Você está deixando os problemas ser maior do que o Deus que te chamou. Então guarde esta palavra no seu coração. Não desista. Deus tem muito a fazer ainda por meio de você, por intermédio da sua vida. Se você sentir de Deus, compartilhe esse vídeo para que venha chegar aos ouvidos de outras pessoas que talvez a situação é crítica e caótica e quer desistir. E quando chegar esse vídeo até a elas não vão desistir. Elas vão receber uma injeção de ânimo para poder continuar com o ministério, com um chamado de Deus na vida delas. Então, que possamos ser influenciadores, que possamos compartilhar aquilo que é bom, que é de Deus, Então, que Deus te abençoe. Guarde esta palavra, que essa palavra possa martirizar e queimar no teu coração, em nome de Jesus.